de Direito, que vai fazer a mediação neste momento. Então, agradecer mais uma vez, inicialmente, a promotora de justiça, Fernanda Broll Carvalho, de Santo Ângelo, e a nossa querida professora e diretora-geral da nossa universidade. A gente sempre fala isso, ela não é de citar, mas a gente tem tanto orgulho porque ela é do direito que a gente sempre fala isso, tá? Prof. Michele Noal Beltrão. Eu desejo que seja um espaço de contínuo, troca de experiências, e deixo então com a Prof. Michele. Um beijo a todos e a todas desde já. Muito obrigada, querida Prof. Fábio, nossa coordenadora do curso de Direito, a quem me honra muito ser coordenada por ela junto a esse curso, que se confunde com a minha vida e com a felicidade de realização profissional. Então, muito obrigada por me permitir estar neste espaço, também junto a vocês. Querida Fernanda, né, que está aqui conosco, agora, enquanto me arrumava um pouquinho, né, porque essa coisa de ficar em casa é a gente que tem que dar um jeito na gente mesma, né. Então, enquanto me arrumava, pensava, né, o que falar, né. Então, Fernanda, são vários anos, né, a gente se conhece desde 1991, quando das nossas formações, e não me importo se me acham uma pessoa simplória, uma pessoa que fala muito em sentimentos, mas por acreditar na comunicação não violenta, no tema da tua fala, da tua conversa conosco hoje, eu acho que os sentimentos, eles precisam, ainda mais quando estamos vivenciando o que estamos vivenciando, né? Esse momento de pandemia, que há um distanciamento físico, nos exige ainda mais um olhar sensível e uma atitude de gratidão, que temos chamado de gratitude. Então, é este o sentimento que eu tenho em relação à vida, ao universo, por ter te conhecido desde 1991, e também como um convite, um incentivo a que todos os nossos acadêmicos tenham a oportunidade de conhecer pessoas como tu, na sua formação acadêmica, e que levem como suas próprias referências pessoais, profissionais, e que continuem essa amizade que se inicia desde lá do primeiro dia do nosso ingresso na universidade. Então, é com muita alegria que nós te recebemos aqui, também a nossa saudação muitíssimo especial a todos os colegas, os queridos colegas, que também a mesma fala que faço para a Fernanda, para não citar, falo para cada um e cada uma que compõe esse colegiado do curso de Direito, uns conheço há mais tempo, outros há menos tempo, mas enfim, satisfação de poder estar aqui com vocês, compartilhando esses espaços acadêmicos que são tão privilegiados e que nos enriquecem tanto. Saudação aos nossos acadêmicos e acadêmicas que estão aqui para mais uma live do curso de Direito, e tenho certeza que os aprendizados, as trocas daqui, nos deixarão diferentes, e espero que, transformando os nossos espaços, a partir de diálogos diferenciados, de comunicações pacíficas, não violentas, atitudes que venham a fazer alguma diferença em alguma das vidas que nós viermos a tocar ou estar à frente. Então, é dessa forma, bastante feliz em estar aqui, é que damos abertura e já entregamos para a Fernanda, né, iniciar aí conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu não sei se o volume está bom assim? De minha parte, está bem tranquilo. Tá bem? Tá. Bom, eu quero iniciar agradecendo a acolhida da Michele e da Fábio, porque o ambiente da universidade, ele é um ambiente sempre muito bom da gente se aproximar, né? Porque a gente tem a possibilidade de sentir mentes ávidas por informação, por trocas, e é um ambiente em que a gente pode semear muitas coisas boas e que futuramente, ou até desde o presente, já poderão frutificar. Então, é sempre muito bom, para mim, me aproximar do ambiente universitário. E me aproximar da Michele é algo assim muito especial,
porque como ela diz, né, quando a gente se conheceu, a gente até menor de idade era ainda, né, Michele? Bota tempo que faz isso, faz muito tempo. E cada uma seguiu o seu rumo profissional e durante esse longo desses 20 e poucos anos, né, a gente já se encontrou várias vezes e sempre no ambiente da URI, né, em Santiago. Eu já trabalhei em vários outros municípios, mas sempre a gente mantendo contato e sempre retornando até aí. Hoje eu retorno de uma maneira diferente, né, virtual, mas me sinto tão acolhida quanto das outras vezes em que estive aí presente, fisicamente presente. Então, eu quero te agradecer, o carinho que eu tenho por ti, ele transcende as nossas atividades profissionais. Eu tenho admiração pela pessoa que tu és, pela profissional competente, comprometida e realmente que acredita, né, no que faz, na educação e na proximidade com as pessoas e da gente transformar esse mundo em ajudar ou colaborar para nos transformarmos e transformar esse mundo em algo melhor. A Fábio eu conheci agora, né, poucos dias, e foi um encanto também, uma pessoa que me acolheu super bem e acredito que é o início de parcerias que a gente ainda pode pensar para o futuro. Fico muito feliz de ver a adesão, né, dos alunos. Percebo aqui o ingresso de muitos amigos e parceiros de trabalho de Ijuí, né, porque até o final do ano passado eu trabalhei na promotoria em Ijuí, então eu percebo aqui as nossas parcerias de trabalho vão nos acompanhando e quando eu posso também sigo as atividades que eles vêm fazendo, né, cada um na sua área, enfim. Mas é muito bom, mesmo a gente fisicamente longe, trocando às vezes de cidade, como foi meu caso, a gente leva os afetos junto, né? E a minha amizade e a tua, Michele, é uma prova disso, né? Com 20 e tantos anos aí, e a gente sempre levando junto esse nosso afeto e essa nossa amizade e parceria. Eu percebo gente de Santana do Livramento também, agora aqui, da minha passada, gente por lá. Estou vendo a Arlete, não sei se tem mais alguém, mas eu nem vou mencionar, porque desde Juí eu já vi tanta gente também, que já vi a Heloísa, a Mônica, a Ângela, e é muito legal, assim, a gente, porque todas essas pessoas, eles fizeram parte de projetos que vão ser mencionados hoje aqui. Então, elas fazem parte de tudo que a gente acredita e conseguiram pôr na prática atitudes que comprovam que é possível a gente fazer o trabalho melhor do que da forma que a gente vem fazendo. Eu vou iniciar a fala trazendo para vocês uma certa angústia da minha parte. Eu sou promotora de justiça há 21 anos e meio, né? E nos últimos anos eu venho trabalhando basicamente na área criminal, com uma atuação ampla na área criminal, mas com uma atuação também voltada para a violência doméstica e familiar. E eu digo para vocês que, ao longo desses anos que eu trabalho nessa área, com o passar do tempo, eu fui me sentindo cada vez mais frustrada com o meu trabalho. Eu fui percebendo que a minha atuação era cada vez menos efetiva, cada vez menos resolutiva, e isso vai gerando uma frustração tão grande, que a gente começa a se questionar qual é o sentido do trabalho. E eu estou vendo aqui outras pessoas ingressando, desde Juí, que vi a Patrícia, eu estou vendo outras pessoas que depois eu vou mencionar para não ver se eu consigo mencionar todo mundo. Mas, enfim, essa frustração toda, ela faz com que a gente se questione, porque não é possível a gente acordar todos os dias para ir trabalhar, e sempre foi um trabalho que me realizou e que me ajudou a me compor até como ser humano, né, como gente, né, e tu sentir que aquilo ali tá perdendo o sentido e a importância que sempre teve para ti,
por tu não conseguir perceber a efetividade do trabalho. E aí, assim, eu digo que na área criminal é um trabalho difícil, no sentido de quando tu percebe os índices de reincidência, né, gerando em torno de 80%, quer dizer, de que serve, né, todo aquele nosso trabalho. Mesmo as pessoas condenadas, muitas vezes cumprindo pena privativa de liberdade, voltam para o crime, ou às vezes nunca saíram dele, né, mesmo de dentro da cadeia, continuam praticando crime. O tráfico, as facções, enfim, isso tudo bate na gente como algo muito forte. Né? Quando a gente percebe que o tráfico virou um negócio de família, né, não só das facções, mas negócios familiares, em que normalmente, digamos que o pai da família se envolve, quando ele é preso, a esposa fica no lugar, quando ela é presa também, daqui a pouco fica um filho, e já aconteceu situações, a gente se dá conta que a família inteira está presa, pai, mãe, filhos, genros, noras, e em decorrência disso, várias crianças, sem pai, sem mãe, sem avô, sem tio, sem uma referência familiar para que elas possam se desenvolver. Então, o crime, ele dá reflexo em várias outras áreas, né? E aí eu comecei a perceber, mas claro que essa atuação retributiva da justiça, ela é indispensável ainda para o momento que a gente vive como humanidade, mas ela, por si só, ela não dá as respostas que a gente precisa. A gente tem que buscar algo mais. Na violência doméstica, então, nem se fala. Né? Porque quando a gente parte do princípio que aquelas mitos de que mulher gosta de apanhar, de que, se fosse comigo seria diferente, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, quando a gente se dá conta dos mitos que são essas afirmações, ou das inverdades que são essas afirmações, a gente percebe que muito mais do que uma ação penal punitiva, retributiva, nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto poder público, oferecer orientações e possibilidades outras que possam realmente transformar essas situações. E eu acredito que já é até passado o momento, chegado e passado o momento da gente buscar inspiração em outras fontes, até então não experimentadas, né, na abordagem dos delitos, para que realmente a gente possa fazer a diferença nessa encruzilhada, gente, da história em que a gente vive, entre a violência, a insegurança. Essa violência e a insegurança, elas transbordam e nos desafiam todos os dias. E eu li em algum lugar, eu acho que foi o Dr. Leoberto Branquera, até que em algum livro sobre JR ele fala isso. Ele diz que essa insegurança e essa violência, elas transbordam de uma forma tão desafiadora para nós, que elas se transfiguram em esfinges pós-modernas, né? É mais ou menos isso, assim. A gente vai estar procurando respostas, né, para a questão da criminalidade, dos delitos, para ver se, de alguma maneira, a gente consegue fazer a diferença num sentido positivo, para que esses índices de reincidência diminuam, para que a sociedade consiga ver os índices de violência e criminalidade diminuir. O que eu vou apresentar hoje aqui não é a salvação para todos os problemas da criminalidade e da violência, porque eu não acredito que esse milagre exista. A natureza não dá saltos e a evolução humana também não. Então, eu acredito em ideias, em propostas que revalorizem o ser humano e que elas gradativamente vão trazendo transformações, vão trazendo possibilidades das pessoas repensarem, refletirem sobre as suas ações e, paralelamente, tenham alternativas para vidas e escolhas diferentes. É nisso que eu realmente acredito. Então, quando a gente chega nesse ponto
as certezas da gente, elas passam a ser questionadas. Então, aquelas certezas que eu tinha lá quando eu passei no concurso, há 20 e poucos anos, elas já não são mais as mesmas. A minha experiência já é outra, a minha maturidade é outra, a minha desilusão com muitas coisas também aconteceu, mas eu preciso dizer que eu continuo muito otimista. Eu continuo acreditando no ser humano, eu continuo acreditando que nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto seres realmente humanos, a gente ainda pode fazer a diferença para nós e para os outros. Né? Então, eu quero trazer para vocês um pensamento aqui, que ele vai nortear toda a nossa fala. É um pensamento do Dostoiévski, na obra Os Irmãos Karamazov, em que ele diz o seguinte: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, eu desejo que com a nossa reflexão e com a nossa troca de ideias aqui, a gente consiga abandonar nossas gaiolas, abandonar um pouco as nossas certezas e consigamos, assim, alçar voos maiores, né? Voos mais altos que realmente possam fazer a diferença para o mundo. Eu estou bem feliz agora que enxergando meu assessor lá, trabalhando na promotoria, o Adalberto, e com máscara, e assistindo aí um parceiro de trabalho incansável, uma pessoa excepcional. Então, gente, com essa proposta, a gente começa o nosso pensamento trazendo já a ideia de que a nossa propositura aqui parte do princípio de que não só as pessoas que trabalham no sistema de segurança e de justiça estão insatisfeitas com a forma como a gente vem tratando a violência e a criminalidade hoje, né? Porque é voz corrente, o sentimento de insegurança, né, das pessoas e a insatisfação com a maneira, muitas vezes, como nós, enquanto profissionais, lidamos, né, com os crimes. Então, assim, a partir do momento em que a gente admite que não está totalmente satisfeito com o sistema meramente retributivo, a gente precisa pensar em outras alternativas que possam se somar ao sistema retributivo. De maneira nenhuma vai substituir o sistema retributivo, mas maneiras que possam, junto a ele, se somar. E a gente começa a pensar que o nosso sistema tradicional de tratar em relação à criminalidade, aos delitos, ele é um sistema binário, em que, de um lado, o Estado e do outro, a pessoa que cometeu um crime. A gente não enxerga a vítima, a gente não enxerga a comunidade que muitas vezes é lesada, e a gente não enxerga as necessidades da pessoa que cometeu o crime. A nossa visão enquanto paradigma retributivo, ela é limitada a algumas questões. Uma lei foi violada, quem praticou e o que ele merece de reprimenda por ter violado essa lei. Ela é necessária? Sim. Só ela vai resolver o problema? A gente sabe que não, porque senão, né, a gente não teria o problema de aumentos, do aumento de criminalidade e de violência. Com o sistema que nós temos, já teria resolvido. Uma outra questão é que nós não temos prisão perpétua e nem pena de morte no Brasil. Não sou favorável a nenhuma delas, mas não é o objetivo, né, entrar nesse questionamento aqui. Então, mesmo as pessoas que são condenadas à pena privativa da liberdade, em algum momento elas vão sair da prisão. Né, e elas vão voltar a ser reintegradas na comunidade da qual elas foram retiradas por um tempo. Né? E que tipo de pessoa a gente está recebendo de volta? A gente está recebendo pessoas melhores do que quando entraram?
Na maioria das vezes, não. A gente tem reflexos disso tudo nas questões de família, nas questões da infância e juventude. Nós vemos famílias inteiras, né, destroçadas pela questão da criminalidade. Sem falar que, quando a gente analisa o custo altíssimo do encarceramento, a gente pensa, com esse custo a gente poderia, quem sabe, prestar um serviço melhor, mas como é que se faz isso? De que maneira a gente pode pensar que, de alguma forma, a nossa intervenção pode ser positiva, né, além de somente punitiva. E aí eu digo para vocês assim que a nossa maneira de pensar, ela vai ter que ser diferente. Quando a gente pensa, e há pouco tempo nós começamos a nos dar conta da importância da vítima nos crimes. Eu não sei se algum de vocês já foi vítima de algum crime, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo de um crime de roubo. Uma pessoa, digamos que uma farmácia é assaltada, isso acontece todos os dias nas nossas cidades, entra alguém armado, tem um motoqueiro na frente esperando, entra alguém armado, rende as 2, 3 pessoas, os atendentes da farmácia lá à noite, leva o dinheiro do caixa, leva os celulares que estão por ali. A pessoa sente muito, as vítimas sentem muito medo, porque, enfim, não sabem qual vai ser a progressão, né, desses acontecimentos, com arma apontada, enfim. E como é que se processa isso, né? Vai ser feito um inquérito policial, pode até ser que a polícia consiga ser avisada a tempo, pode até ser que dê flagrante, mas o andamento comum de um processo criminal nesses casos vai haver um inquérito policial, uma denúncia, um processo, né, ouvindo vítima, testemunhas, interrogatório do réu, e uma condenação e uma pena de prisão. É isso. Mas em que momento a gente tem contato com essa vítima? Nós, assim, enquanto órgãos de justiça. O único contato que eu tenho com a vítima e o juiz é o dia que ela vai ser ouvida lá no processo, louca de medo, né? Pede normalmente para ser ouvida sem a presença do réu, né, na sala de audiência. E a gente se serve da vítima para conseguir condenar o réu. É mais ou menos essa a importância que a vítima tem para nós hoje. O depoimento dela para nós é do que a gente precisa para condenar. Agora, a gente não vai a fundo no relato para saber quais foram para ela as consequências emocionais desse crime, o que gerou nela depois disso, se ela ficou com transtorno do pânico, se ela ficou com estresse pós-traumático, enfim, se ela mudou hábitos depois disso, nada disso nos interessa. A gente quer, assim, reconhece, como normalmente as vítimas não querem ser ouvidas na presença do agressor, o que acontece? Ele é retirado da sala e ela observa pela porta onde tem um espelho, né, para ver se ela faz o reconhecimento ou não do autor do fato. Pesquisas feitas no mundo inteiro indicam que o que a vítima, em primeiro lugar, que a vítima tratada dessa maneira, como é tratada no nosso sistema de justiça, ela sai absolutamente insatisfeita com o tratamento que ela recebe. Por quê? A vítima precisaria de informação. Ela quer saber como é que está o andamento do inquérito, se a pessoa está presa ou se não está presa, como é que está o andamento do processo, se no final foi condenado ou não foi condenado. Ela quer o mínimo de informação. E nada disso é dado a ela. Ela quer ter um momento de fala, e muitas vezes, ela, na maioria das vezes, ela tem necessidade de falar, até para elaborar o que aconteceu com ela. Não raras vezes, as vítimas se sentem culpadas pelo crime. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito próximo a mim. Meu filho faz faculdade em Porto Alegre, e ele vinha na Redenção, atravessando a Redenção com um colega, e eles foram assaltados no meio da Redenção, no meio da tarde, tipo 3, 4 da tarde, antes da pandemia, isso, por 2 rapazes armados com faca. Ele contando, assim, depois que passou o susto, né, era muito engraçado, porque ele dizia assim, mãe, ele começou a puxar aquela faca, e não parava mais de sair faca, era um troço enorme,
Claro, na hora ele ficou muito nervoso, né? Mas enfim. E ele disse, e a faca do outro que puxou para o meu colega era só um canivetinho. Então foi engraçado assim, ouvir o relato depois. Mas enfim, os 2 meninos foram abordados, né? O meu filho tem 18 anos agora, recém-feitos, e o outro menino também, e foram roubados os celulares deles. Não foram machucados, nada, seguiu. Esse menino chegou em casa nervoso, me liga, e ele diz assim, mãe, será que eu tenho culpa? Será que eu tinha que ter deixado o celular em casa? Será que a culpa é minha? E eu fiquei pensando, como é que ele pode se achar culpado de uma coisa dessas? Né, que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Eu perguntei, tu vinha com o celular na mão? Vai ver por isso? Não, capaz que eu ia atravessar a redenção com o celular na mão. Então, não é em tese, né? Na prática, e a gente, no contato com a questão dos crimes, a gente percebe que muitas vezes a própria pessoa se sente responsável, porque ela não entende por que comigo, né? Podia ser com qualquer um, por que comigo? Por que me escolheu? Então, ela precisa, muitas vezes, elaborar esse sentimento até assim, ela fica tão desempoderada quando passa por uma coisa dessas, que ela não sabe que ela sabe que a qualquer momento, ela fica com o sentimento de que a qualquer momento pode acontecer de novo. É uma sensação tão ruim, tão insegura, que daqui a pouco ela falar sobre isso faria bem para ela. Só que a gente não dá oportunidade para ela fazer isso lá na audiência. A gente quer mais que ela fale bem rápido, reconheça o réu e vaze da sala de audiência para a gente já ouvir a próxima. Então, é mais ou menos assim que a gente trata. Ela não se sente protagonista, ela não é empoderada. Então, assim, o que acontece? É muito difícil para ela reconstituir aquela sensação anterior à prática do crime, a não ser que ela daqui a pouco vá buscar uma terapia, uma ajuda psicológica, ou até um atendimento psiquiátrico, dependendo do tamanho do trauma. Mas a maioria não procura. E daqui a pouco era algo que, se a gente abrisse uma possibilidade de fala, ali naquele momento, num ambiente seguro, né? A gente poderia fazer mais do que faz. Uma outra coisa que as vítimas, principalmente vítimas de crimes patrimoniais, elas gostariam é a restituição patrimonial. Poxa, o cara entrou lá no meu bar, ou sei lá, na minha casa, ou na minha loja, furtou minha televisão, não sei mais o quê. Tá bem, ele vai ser preso, nem vai ser, daqui a pouco é um furto, vai ficar ali um tempinho preso e vai sair, ou daqui a pouco nem isso. E o meu prejuízo financeiro, como é que vai ficar? Não vai ficar. Eu vou arcar com ele, né? Na maioria dos casos, a gente sabe que é isso que acontece. Então, e todo mundo sabe disso. Né? Então, o que acontece? Uma subnotificação de crimes também a partir disso. Porque como as pessoas não acreditam, e eu entendo porque não acreditam, né? Não acreditam no seu ressarcimento. Roubar meu celular na rua. O que adianta ele fazer ocorrência? Não vão conseguir recuperar. Claro que, para o sistema de segurança, faz muita diferença registrar a ocorrência até para serem mapeados os locais onde acontece o maior índice de roubos, de furtos, até para a gente perceber onde é que está havendo o aumento da criminalidade para a questão de reforço de policiamento. Então, é sempre importante que as pessoas registrem a ocorrência quando os fatos acontecerem. Mas quem não se dá conta disso vai pensar, o que adianta eu fazer a ocorrência se eu vou ser tratada como nada, né? Ninguém está nem aí para mim, e ainda não vou recuperar o meu patrimônio, ou posso até nem ter tido um prejuízo patrimonial, mas eu tive um dano psicológico, eu tive que pagar um terapeuta, eu tive que tomar remédio, ou numa confusão eu me machuquei, eu fiquei sem poder trabalhar, ou foi daqui a pouco a pessoa é taxista e foi meu táxi que foi levado, enfim. Daqui a pouco até um dano moral caberia numa situação dessas. E quem é que tem que ressarcir isso? Quem deu causa a isso. Só que a gente não se preocupa com isso no processo criminal. E dificilmente as vítimas buscam isso. Então, a partir disso aí, a gente sente assim, ó, que essa mudança de paradigma ela tem que acontecer para ontem. E nós começamos a pensar, eu digo nós, porque tem muita gente nesse Brasilzão afora pensando nisso.
né? No Ministério Público tem bastante gente em todos os estados aí do Brasil pensando, e no Judiciário, advogados, pessoal da segurança pública. Eu vou falar mais na nossa área, né? Justiça e Segurança Pública. Pensando de que maneira, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? E aí a gente passa a conhecer os métodos de autocomposição. E aí a gente começa a pensar, poxa, esses métodos autocompositivos aqui, eles podem funcionar. Mas será que eles funcionam só na infância e juventude? Será que eles funcionam só nas escolas, Marisa? Será que é só lá que eles funcionam? E aí a gente começa a testar esses métodos nas escolas, a gente começa a testar nas varas da infância e juventude, e a gente, nos crimes de menor potencial ofensivo, lá no GCRIM, e a gente começa a perceber que, ó, a coisa funciona. A coisa funciona. E aí, até que a gente se dá conta que a autocomposição, em muitos casos, ela funcionaria muito melhor que a heterocomposição. Qual é a diferença entre elas? A heterocomposição é quando, diante de um conflito, ou de um crime, de um delito, ou um conflito, digamos que nem seja crime, eu transfiro a responsabilidade de decidir sobre esse conflito para uma terceira pessoa, digamos, o juiz. Quando a gente leva uma decisão até o judiciário para que o juiz decida. Na autocomposição, o que a gente busca? Que as próprias pessoas envolvidas no conflito, ou no crime, ou no delito em sentido amplo, que elas participem da solução do problema. Por isso que a gente diz autocomposição. Se elas fazem parte do problema, elas precisam fazer parte da solução desse problema. E aí, assim, eu já vou mencionar que dá certo, inclusive na violência doméstica. E a gente tem aqui as super representantes lá de Ijuí, dos nossos projetos de Justiça Restaurativa de Ijuí, que fazem um trabalho agora, que deu um stop, né, Heloísa, durante a pandemia, mas que fazem um trabalho nota 1000 na área da violência doméstica e familiar contra a mulher, com grupos reflexivos de gênero para homens, grupos reflexivos de gênero para mulheres, separadamente, né, mulheres vítimas em alguns grupos e homens ofensores em outro, até chegar em situações em que, obviamente, sempre observando a impossibilidade da gente causar uma revitimização, né, para a mulher, a gente buscar o encontro vítima-ofensor. Porque muitas das situações, e aqui eu vejo no nosso grupo, eu participando aqui a Mônica é uma das integrantes da Coordenadoria da Mulher em Ijuí, participa ativamente dos grupos, junto com a Patrícia, com a Heloísa, enfim, e com muitas outras. O que a gente percebe? Em muitas situações de violência doméstica, o casal volta a conviver, eles continuam vivendo como se casados fossem, em que pese tenha tido um processo criminal, em que tenha tido uma pena, o casal continua vivendo juntos. Então, obviamente que colocar os dois frente a frente para tentar um diálogo em que eles estão num espaço respeitoso, com todas as técnicas que a justiça restaurativa propõe, não vai revitimizar ninguém se eles já estão vivendo juntos na mesma casa, né? A ideia é que eles consigam ressignificar esse relacionamento para buscar formas outras de convívio que não seja uma forma violenta e infeliz para os dois. Então, esse projeto lá em Juí, ele é espetacular. A gente iniciou o ano passado, tem parceria com o Poder Público Municipal, o Poder Público Estadual, com a URI, com a Coordenadoria da Mulher, com a SUSEP, com a OAB, enfim, todo mundo lá é parceiro do projeto. Os facilitadores tiveram várias formações, inclusive específica na questão da violência de gênero,
E o trabalho lá é belíssimo. A coisa avançou tanto lá em Juí, porque o terreno já era muito fértil para isso também. A Unijuí já tinha a justiça restaurativa como uma disciplina eletiva no curso de Direito, evoluiu tanto que o ano passado foi criado, não me lembro, acho que foi ano passado, 2019, foi criado um curso de especialização em mediação e justiça restaurativa na URI. Que rápido, opa, na URI não, na Unijuí, desculpa, na Unijuí. E, assim, um curso que rapidamente as vagas preencheram e já está concluindo, até a primeira turma de concluir agora na metade desse ano. Ainda, no final do ano passado, graças ao trabalho espetacular desse grupo todo, a gente conseguiu transformar a justiça restaurativa em política pública municipal aprovada em lei municipal em Juí. Então, quer dizer, pode trocar o gestor, os gestores podem trocar, mas as práticas restaurativas vão se manter como políticas públicas municipais, como política pública municipal. Então, assim, foi uma caminhada muito bonita e vai continuar sendo, né? O negócio só está parado agora em razão dessa questão da pandemia, mas que vai continuar avançando a passos largos. Eu vou dizer para vocês assim, o que eu trago aqui como autocomposição. A conciliação é um tipo de autocomposição, as que vocês mais devem estar acostumados a ouvir. Conciliação, mediação, negociação e justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela não se resume aos processos circulares. Ela pode se dar nos encontros vítima e ofensor, nas conferências restaurativas e nas conferências familiares. Eu não vou entrar nos pormenores de cada uma, porque a gente não vai ter tempo para isso. E a ideia não é esmiuçar cada um deles, mas trazer a ideia para reflexão e a gente achar aqui, e eu vou trazer para vocês uma ideia assim de onde é que o Ministério Público encontrou uma brecha enorme a partir de janeiro desse ano para aplicar as práticas restaurativas na esfera criminal. Porque a gente tem bastante abertura em alguns locais para aceitar a autocomposição, mas nós temos também muita resistência nas instituições. Porque no momento em que eu deixo de ser a autoridade que está lá decidindo ou sendo a autoridade responsável por conduzir aquele processo, eu estou abrindo mão de um pouco de poder. E nem todo mundo está disposto a isso. Ou outras pessoas identificam as práticas autocompositivas como abolicionismo penal. Não é o caso. Eu não venho aqui como promotora de justiça defender isso. Não é a ideia. É simplesmente a gente trazer alternativas outras que possam se somar a essa justiça que a gente já conhece. E aí, assim, a gente pensa assim, tá, mas eu vou falar um pouco mais sobre as práticas restaurativas, que é... Quanto tempo eu tenho, Michele? Ainda tá. O pessoal, sim, o pessoal tem aula às 7 horas, então nós podemos ir normalmente, a última terminou com questionamento 7h15 esses dias, mas a partir dos questionamentos, normalmente se deixa um tempo, né, para o pessoal conversar um pouquinho, né? Aí alguns vão saindo para entrar nas aulas online. Tá. Fica bem à vontade. Obrigada, querida. Bom, eu quero dizer para vocês, assim, que eu tenho uma relação de amor com a justiça restaurativa, e eu não vou me deter, assim, em falar muito nela, porque senão eu vou o tempo inteiro falando nela e a gente não vai avançar nos outros assuntos. A justiça restaurativa, ela é mais do que ser uma técnica, um método, uma ferramenta, ela é uma filosofia de vida. Quando ela consegue entrar em nós, ela acaba nos transformando como gente. E a gente não fica mais a mesma... Não que a gente vire santo, vire anjo, vire um amorzinho que nunca mais vai falar violentamente. Nada disso. Nada, nada, nada. A Arlete sabe, né? A Arlete, que já faz anos que está nessa caminhada lá em Santana do Livramento. A gente não vira anjo. Doutora, quando vai aparecer?
Ah, daqui a pouco eu apareço aí, deixa eu passar a pandemia. Isso! Atleta da educação lá em Livramento. Tem um projeto lindo na educação lá com a JR. Bom, então a gente não vira santo, mas a gente começa a entender que tem outras formas da gente resolver os nossos conflitos, inclusive conflitos familiares, conflitos com os filhos, com os companheiros, com as companheiras, com os amigos, olha, com todo mundo. Então a gente começa a perceber que existe uma outra forma de olhar. E só que é um caminho que a gente tem que ter paciência para trilhar. Porque a gente parte do princípio, pela história da humanidade, que, assim, lá no início, os povos lá no início da humanidade, o dano, ele era resolvido entre a pessoa que sofreu o dano e quem causou o dano. Não havia nenhum terceiro que se atravessasse no meio desse caminho aí e que tivesse que intermediar. Lá na época da Inquisição, 1184, por aí, com o Concílio de Verona, as pessoas passaram a ser processadas pela igreja. E lá em torno de 1215, que aí a Inquisição tá a 1000 por hora, mais ou menos nesse período, lá na Idade Média, com mais poder para os inquisitores e a intensificação, né, da aplicação de penas, a igreja começou a aplicar penas altas e penas altas em dinheiro. O que acontece? Com o surgimento dos estados, né, da forma mais ou menos como a gente conhece hoje, os estados organizados, o que o estado se dá conta? Que seria uma maneira ali de conseguir uma grana, né? Aplicando as multas. Então, o que acontece? A ideia que a gente tem hoje de que o crime, ele ofende o estado, né, e não uma pessoa específica, ela tem lá um fundo, uma origem econômica, na verdade. É porque aí caberia o ressarcimento para quem? A multa é paga para quem? É para a vítima? Não, é para o Estado, a pena de multa. Então, a gente está dando o retorno para o Estado. A justiça restaurativa e as outras práticas de autocomposição, elas nos trazem uma proposta de pensar diferente nesse aspecto. O que ela nos traz, assim? Um resgate com o que realmente importa, gente, que é a reparação do dano para quem sofreu o dano, né? E não para o Estado. Então, assim, eu não vou entrar na parte histórica da justiça restaurativa, porque não vai dar tempo, mas eu quero dizer para vocês que ela é aplicada em praticamente todos os países do mundo, nos 5 continentes. Nós temos, assim, experiências na área criminal excelentes na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, em quase todos os países, no México, na Argentina, no Uruguai, no Chile, onde vocês procurarem, até na Colômbia, para negociar com as Farc, houve a utilização de ferramentas da JR. Tanto que, em 2012, na resolução 2002, a ONU traz a justiça restaurativa como uma resposta para o crime que respeita a dignidade e a igualdade das pessoas. Constrói o entendimento e promove a paz social mediante a restauração das vítimas, ofensores e comunidade. Então, esse é mais ou menos a descrição que tem para a justiça restaurativa lá nessa resolução da ONU. Em 2012, com essa resolução 2002, a ONU indica as práticas restaurativas para atuação na área criminal para todos os países que fazem parte da ONU. 2012, isso. Eu vou dizer para vocês que a gente já vem estudando aqui no Brasil desde 2005. Eu estudo isso aqui desde 2004, 2005 a gente começou. O que acontece? Surge a justiça restaurativa associada ao sistema de justiça penal. Mas como é um sistema de justiça bastante tradicional e difícil de mudar a cultura, ele ganhou muito mais espaço no primeiro momento na área da educação e na área da infância e juventude. Agora vem ganhando espaço na área criminal lentamente. Eu vou dizer para vocês que em 2016, na resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, vem a justiça restaurativa esmiuçada,
com conceito, a forma como é indicado para o Poder Judiciário aplicar, inclusive orientando o Poder Judiciário que tenha em todos os estados da federação iniciativas de práticas restaurativas e orientando como isso deve ser feito, inclusive prevendo as capacitações para os facilitadores. A partir de 2015, então, a coisa deslanchou com essa resolução do CNJ, por quê? Para trabalhar a JR, nós precisamos de facilitadores, pessoas capacitadas. Para isso, nós precisamos de um curso mínimo de 40 horas presencial, que agora... E ele não tem como ser um curso virtual, pelo menos da maneira como a gente vinha tendo até agora, porque ele é um curso vivencial. Então, até então, não se tinha pensado dessa forma. Daqui para frente, eu já não digo mais nada, né? Que daqui a pouco não vai ser possível a gente formatar esse curso, essa parte, pelo menos do curso que era presencial, na modalidade virtual. E depois a prática de estágio, enfim, é um curso longo, com aulas EAD também, até o final lá para o pessoal conseguir a certificação pelo Tribunal de Justiça. Só que esses cursos iniciais só tinha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aí tu tinha que ficar uma semana inteira em Porto Alegre, sendo que depois as pessoas todas que iam participar do curso, elas iriam trabalhar como voluntárias, porque não é remunerado esse trabalho de facilitador. Então, de que maneira a gente vai deslocar as pessoas dos seus trabalhos sem dar nenhum auxílio financeiro para que elas ficassem uma semana em Porto Alegre, só para essa pequena parte do curso que é presencial, depois fizesse todo o curso, certificassem e depois, né, ainda trabalhassem como voluntários. Acreditem ou não, nós conseguimos, né, que o tribunal deslocasse para muitas cidades do interior e abaixo de muita incomodação e insistência, nós conseguimos livramento, conseguimos em Ijuí. O que aconteceu? Em Ijuí, o pessoal ficou tão envolvido com a ideia e acreditou tanto na proposta, que além do curso que foi feito pelo Tribunal de Justiça, que foi um curso gratuito, mas que também as pessoas tiveram que se ausentar dos seus trabalhos, das suas casas, enfim, por horas e horas a fio durante meses, né, participando do curso, para depois trabalhar como voluntários. Nós fizemos um curso com um instrutor particular, depois teve 2 cursos gerais, nós fizemos ainda um mais específico para as pessoas que queriam trabalhar com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque aí precisava, além das técnicas e ferramentas da JR, nós precisávamos entender um pouco da violência de gênero e como aplicar essas técnicas, porque, imagina, é uma situação muito delicada. A violência de gênero, ela envolve afetos, ela envolve pessoas extremamente próximas e íntimas. Então, a gente tem que ter muito cuidado para lidar com ela. Né? Então, o que aconteceu? O pessoal pagou do próprio bolso, 25 pessoas participaram, pagaram R$900 cada uma, do próprio bolso, e eu estou vendo boa parte da galera aqui participando conosco, e participaram de mais essa formação, e aí, então, a gente conseguiu implementar os projetos na violência doméstica em Ijuí. Bom, seguindo, gente, a gente parte de um princípio muito claro, e aqui é importante que seja dito, que não se busca impunidade com justiça restaurativa, não se busca passar a mão na cabeça de bandido, nada disso. O que a gente busca? Com base se vocês puderem ter acesso ao material, a gente pode disponibilizar também. Existe a chamada janela da disciplina social. Ela foi desenhada por Ted Ortel e pelo Paul McCold, em que ele prevê o seguinte, eles dispõem da seguinte maneira. Quando a gente tem um baixo controle, aí vocês podem pensar assim, né, quando está educando uma pessoa, seja um aluno, seja um filho, ou na situação criminal, vamos pensar assim. Quando a gente tem um baixo controle e um baixo apoio, a gente pode dizer que a gente está com uma disciplina social negligente. Baixo controle e baixo apoio. Quando eu tenho
um autocontrole e um baixo apoio, eu vou para o lado da disciplina social punitiva. Eu tenho um autocontrole, mas eu dou um baixo apoio. Ao contrário, quando eu dou um baixo controle e um alto apoio, só apoio, aquela coisa, adolescente só tem direito, né, não vai dar nada, enfim, baixo controle e alto apoio, eu tenho uma disciplina permissiva. Meu filhinho, pode fazer tudo que tu quiser, que a mãe vai estar aqui para segurar as pontas contigo. A disciplina social restaurativa, o que ela propõe? Autocontrole e autoapoio. Então, de maneira nenhuma, a gente propõe aqui permissividade ou negligência, né, no trato com as coisas. A maneira que as práticas restaurativas enxergam o crime, enxergam não só como uma violação à lei, enxerga como uma violação de pessoas e relacionamentos. E essa violação gera obrigações. E essas obrigações, elas precisam ser reparadas por alguém, pela pessoa que praticou essa violação, para que ela corrija esse mal praticado. Vocês estão me ouvindo? Sim, Fernanda, tranquilo. Sim, excelente. Mudou um negócio aqui na minha tela. Estamos ouvindo. Mudou um negócio aqui, o de Guaçai. Estou ouvindo. Bom, então tá, então vamos seguir. Então, a ideia é que a gente consiga, com essas práticas restaurativas, oferecer para a vítima o que ela precisa, que é informação, espaço de fala, essa escuta empática que a gente tanto fala, né? O empoderamento, que é aquele protagonismo, e a restituição do dano que ela sofreu. Para o ofensor, o que a gente busca? Que ele repare o dano, que ele se responsabilize pelo que ele fez, que ele possa fazer dessa uma experiência de transformação pessoal, e aí a gente pensa em baixar o número de reincidência, né, a reincidência, porque se ele conseguir fazer desse momento um momento de reflexão, em que ele vai ser aplicado uma pena, em que ele vai ressarcir o dano, mas que ele possa pensar sobre o que ele fez, e conseguir ressignificar isso, daqui a pouco, buscando a origem desse comportamento lesivo, daqui a pouco buscando um tratamento para dependência química, se for o caso, daqui a pouco buscando aprimoramento das questões pessoais, das competências pessoais, e onde é que a gente vai buscar isso? É no sistema de justiça? Não. É no sistema de saúde, é no serviço social, é na educação que a gente vai buscar tudo isso. Ele não vai ser aplicada a pena. Vai, mas além disso, a gente vai buscar encaminhamento para capacitação profissional dentro do programa, a gente vai buscar tratamento para dependência química. Vai resolver para todos? Não, muitos nem vão aceitar participar do tratamento, outros vão iniciar e vão largar o tratamento no meio, mas a gente tem que tentar, né? E muitas vezes, esse crime não dá reflexo só numa vítima determinada, né? Ele pode dar reflexo na comunidade. E esses crimes bárbaros, esses crimes com um impacto grande, né? A gente sente que eles dão eles impactam muito mais do que uma pessoa ou uma família, né? E aí, nesse caso, o que a gente busca para as comunidades? A gente busca uma oportunidade de que seja construído um senso comunitário de responsabilidade mútua, porque nos círculos, dependendo da situação, a gente vai trazer pessoas da comunidade para participar, para que elas também se comprometam a auxiliar nessa reparação. Seria, assim, um estímulo para que a comunidade viesse a assumir obrigações, no sentido de obrigações voluntárias, obviamente, né? No sentido de melhorar o bem-estar geral. Né? Daqui a pouco, assim, vai chamar a comunidade. Quem seria a comunidade aí? Olha, pode ser os vizinhos, até para eles levarem até o ofensor o sentimento deles. A casa foi assaltada, foi feito um refém, a vizinhança inteira ficou em pânico. Que impacto teve isso? Uma sensação geral de insegurança.
Tá bem, e como é que tu vai fazer para restaurar isso? Poxa, é um dependente químico, rapaz. Aí tem alguém ali da comunidade que consegue encaminhar para um tratamento para dependência. Enfim, é a gente buscar junto à comunidade os serviços, tanto do Estado quanto da iniciativa privada, né, porque as universidades que estão trabalhando junto conosco, elas não fazem parte do poder público, né? Então, é a comunidade em geral que é chamada. Né? E como é que a gente faz isso? E eu quero chegar assim, ó, eu vou passar rapidinho para mostrar para vocês um projeto que vem acontecendo em São Paulo e que a ideia é a gente iniciar a implementação em Santo Ângelo. Porque a gente parte das seguintes perguntas, tá? Para focar na idealização desse projeto. Ao invés da gente querer saber qual foi a norma violada, quem praticou o ato, que castigo ele merece, isso tudo a gente vai ver lá, né, na questão criminal, se vai fazer denúncia, não vai fazer, enfim, tá. Além disso, o que a gente vai perguntar? Quais são as perguntas restaurativas que são feitas para dar esse enfoque restaurativo? Quem é que foi lesado? Com isso, eu estou lançando o meu olhar e dando a importância para quem foi lesado. Quais são as suas necessidades? Quais são as necessidades dessa pessoa que sofreu a lesão ou dano? E quem é que tem a responsabilidade de atender essas necessidades? Então, mais do que culpar alguém que cometeu um crime, eu estou buscando responsabilizar. Se vocês olhassem, se vocês participassem de uma audiência de interrogatório de um réu, chega a ser ridículo. Porque os que confessam, eu não sei qual é o índice, assim, se existe alguma, deve existir, mas eu nunca tive contato, de índice de réus que confessam. Deve ser mínimo, né? Porque a maioria consegue convencer a ele próprio que ele não cometeu. Então, responsabilização não tem nenhuma. Né? Ele, além de não se sentir culpado, ele não se sente responsável. Né? Porque a nossa prática é toda para que ele negue, né? Se não tem prova substancial, se não tem uma câmera, se não tem um reconhecimento, a nossa prática e a orientação da defesa nega até a morte, porque não tem nada muito convincente aqui para tu ser condenado. Então, ele não vai ser culpado e nem vai se sentir responsável. Agora, a gente tem uma nova ferramenta, e eu vou passar rápido aqui para chegar direto lá nela, que é o projeto esse que a gente vai trazer, que é a lei anticrime. E agora sim eu trago a novidade das novidades. Vocês ouviram falar no pacote anticrime, né? Até as pedras da rua ouviram, né? E toda a polêmica e bafafá que deu. Polêmicas à parte, enfim, a gente não vai entrar nisso agora. O que ficou, né, do projeto anticrime e que eu quero conversar com vocês aqui? A lei anticrime é a lei, deixa eu ver o número dela aqui que eu já esqueci, peraí. É a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro desse ano, 2020. Ela incluiu no artigo 28A do Código de Processo Penal uma maravilha, que é o acordo de não persecução penal. Esse acordo, ele nos traz a possibilidade... Deixa eu fazer uma coisa para vocês. Antes disso, teve uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, em 2017, que ela já dava a possibilidade do Ministério Público fazer esses acordos. Só que quase nenhum Ministério Público do Estado, nenhum se movimentou para fazer. Pouquíssimos fizeram. E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Agora é uma determinação legal. Não cabe ao Ministério Público decidir se quer ou não fazer. É obrigatório a aplicação, né, lançar olhos para o acordo de não persecução penal, porque o que acontece? Desde que a pessoa que está sendo lá indiciada pela prática de um crime, ela se enquadre nos requisitos legais, a gente vai ter que propor o acordo. Os promotores vão ter que propor o acordo. E o que esse acordo faz? Ele evita da pessoa responder um processo.
E aí, o que a gente se deu conta? É aí que a gente vai introduzir, legalmente falando, e nos dando, assim, uma chancela maior, para que a gente introduza os métodos autocompositivos nas nossas práticas diárias de promotoria e de judiciário. Para quem que vai ser possível aplicar o acordo de não persecução penal? Na verdade, a lei prevê o seguinte, é o artigo 28A e os 500 mil, são 14 parágrafos que tem lá. Ele prevê assim, desde que a pessoa confesse o crime. Quer dizer, epa, agora já é um estímulo para a pessoa, no mínimo, se responsabilizar pelo que ela fez. Porque para acontecer o acordo, ela tem que confessar que cometeu o crime. Se não há confissão, não tem acordo. Tá? Então, assim, desde que a pessoa confesse que cometeu o crime, desde que o crime, a infração penal, seja sem violência ou grave ameaça, e desde que a pena mínima seja inferior a 4 anos, a gente, então, vai poder oferecer o acordo de não persecução penal, estabelecidas, cumulativa ou alternativamente, algumas condições. Então, assim, gente, agora é o horário do meu marido chegar em casa e ele está chegando cantando a mil, vocês não se assustem, porque ele não se deu conta que eu estou ocupado aqui, então não se assustem que tem um meio doido na casa. Tá. Agora, aí, o seguinte, desde que a pessoa atenda, então, esses requisitos, nós vamos aplicar, vamos propor o acordo de não persecução penal. Qual é a primeiríssima? Vou ler aqui direto no código para vocês. Qual é a primeira condição que o código prevê para que seja aplicado o acordo de não persecução penal? A reparação do dano ou a restituição à coisa à vítima. É a primeira condição que prevê. Então, isso a gente já inclui lá no acordo de não persecução penal. Depois, as outras, a gente pode prever prestação de serviço à comunidade, pode prever multa, pode prever, enfim, várias outras condições. Dependendo do crime, e desde que outras condições estejam previstas. Por exemplo, não seja reincidente, não seja uma pessoa que seja contumaz na prática de crimes, não seja crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência contra a mulher, nesses casos não vai caber. Né? Desde que seja crimes em que não caiba a transação penal ou suspensão condicional do processo. Em todos esses casos, a gente vai poder propor o acordo. Exemplo de crime que a gente vai poder propor acordo. Furto simples, embriaguez ao volante, porte de arma, são crimes que a gente vai poder propor acordo. E aí, o que a gente vem... Saiu esse negócio agora da pandemia, tem toda a sua parte triste, a sua parte pesada e complicada para todo mundo, mas teve muita coisa boa. E eu vou dizer para vocês que, para mim, dentre as muitas coisas boas, foi um tempo para estudar um projeto para esse acordo de não persecução penal para nós. Então, qual é a ideia? Eu comecei a entrar em contato com colegas de outros estados, nesses grupos de WhatsApp aí que a gente tem, e uma colega me diz, olha, desde 2019, com base lá na resolução do Conselho Nacional do MP, a gente já tem um projeto aqui, que já vem funcionando desde o ano passado, quer dizer, ele já foi testado, aprovado, validado, e ele virou um projeto institucional para todas as promotorias criminais do estado de São Paulo. O projeto se chama AVARC, ele significa, o AVARC, Acolhimento de Vítimas, preste atenção no nome do projeto, que é belíssimo, Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos. Então, assim, ele é um projeto lindíssimo, é um projeto que é da autoria dessa minha colega aqui, que escreveu esse livro, Celeste Leite dos Santos, é promotora numa das promotorias criminais da capital, em São Paulo. O nome desse livro dela, que é novíssimo, recém-publicado, inclusive o projeto consta no livro. Ela me mandou o livro, depois de me mandar o projeto, enfim, tudo por e-mail. O nome do livro é Injusto Penal e os Direitos das Vítimas de Crime. Eu li em 2 dias esse livro.
Porque chegou essa semana e eu queria ler antes desse encontro com vocês, então me apressei e li. Vale muito a pena, gente. Vale mesmo a pena. É da editora Juruá. O que esse projeto prevê, assim, ele é belíssimo. Ele prevê tudo que a gente falou aqui. Aquele acolhimento para a vítima. Como é que a gente vai fazer esse acolhimento? Eu estou pensando agora em tempos de pandemia, né? Como é que a gente vai fazer o acolhimento? A gente quando chega o expediente criminal para nós, o que a gente vai fazer? Vai preencher, vai ver ali o contato da vítima. Quando tem vítima, claro, por exemplo, uma embriaguez ao volante, o cara bebeu e dirigiu, não tem uma vítima determinada, a gente não tem quem chamar, né, de vítima. Ou um porte de arma também não, mas um furto já tem, né, vítima. Então, a gente vai chamar essa vítima na promotoria, quer dizer, agora acho que vai ser meio webconferência, assim, né, não sabemos ainda como fazer, mas, enfim. A ideia seria chamar na promotoria e preencher uma ficha. E ali ela vai narrar várias coisas do que seria necessário para que ela se sentisse contemplada com o ressarcimento para ela. O que ela gostaria que houvesse como ressarcimento? Daqui a pouco ela vai dizer, olha, foi só uma tentativa de furto, ele tentou furtar meu carro, mas logo ali na esquina a polícia já recuperou, prejuízo financeiro eu não tive. Mas assim, no mínimo eu quero um pedido de desculpa. Para ela isso pode ser suficiente, né? Enfim, pode ser várias coisas. A gente vai ter essa conversa, a gente vai perguntar, olha, a senhora quer, ou o senhor quer ser comunicado no andamento do processo? Ah, quero. Então, a gente vai ficar aqui com o seu WhatsApp, ou com o seu e-mail, enfim, para o senhor ir sendo comunicado. Gente, essa vítima deixou de ser invisível. Alguém está se importando com ela. A gente vai dizer, olha, a senhora gostaria de se encontrar com a pessoa que praticou esse crime contra a senhora? Ah, eu gostaria. Até porque eu quero entender por que comigo. Né? Então, tá. Aí, segundo passo, a gente vai chamar o ofensor, que tem direito a comparecer acompanhado de um advogado, e a gente vai, então, já ter uma proposta para que ele analise uma minuta de proposta de acordo e propor se ele topa fazer esse encontro vítima-ofensor. Se ele não tem problema, eu aceito, enfim, a gente vai fazer junto com os facilitadores da Justiça Restaurativa, ou dependendo, vai usar a técnica de negociação, vai depender do caso. Em princípio, de negociação não, de mediação. A mediação penal, se vocês ouvirem falar, a gente não vem usando, né, isso aí é uma ideia de quem trabalha muito com justiça restaurativa. Vocês vão ouvir falar em mediação penal. Eu não sou favorável à utilização do termo mediação penal. Eu prefiro falar encontro vítima-ofensor. Por quê? A mediação, ela subentende que as duas pessoas estejam no mesmo nível, não uma mais vulnerável que a outra. Uma vítima de um crime, ela não está na mesma altura aqui. É uma coisa de fazer uma mediação lá numa situação de, digamos, de locação, locador e locatário. Não tem ninguém vulnerável em princípio aí. Digamos que estejam na mesma. Agora, a vítima, ela é hipossuficiente quando ela é ofendida com a prática de um delito. Então, é difícil E o mediador, o que ele vai fazer? Ele faz uma intervenção muito diferente do facilitador do círculo. Então, para a gente ter um cuidado mais amplo com a vítima, eu defendo a utilização do encontro vítima e ofensor, que é a mesma coisa da mediação penal. Né? Eu só não uso o termo por essa questão do que significa a mediação. Eu considero que os dois não estão na mesma situação. Eu considero que a vítima está numa situação mais vulnerável e ela precisa ser empoderada no círculo para chegar no mesmo nível do ofensor. Então, não uso esse termo mediação penal. Mas vocês vão ouvir e tá bem, né? Se usarem a prática da JR para isso aí, não tem problema. Então, assim, no primeiro momento é chamada a vítima, o ofensor, e depois a gente tenta, então, entabular esse acordo de uma forma que todo mundo sai contemplado aí. Digamos que não exista uma vítima determinada, né? O que a gente vai fazer? Vocês lembram que quando a gente puder propor o acordo de não persecução penal, essa pessoa não é um praticante contumaz de crime. Ele é uma pessoa que não é reincidente e não é abordada de antecedentes. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai propor para ele participar de um grupo reflexivo. Semelhante aos grupos reflexivos de gênero, lá do nosso projeto da violência doméstica, Gurias, seria um grupo reflexivo daqui a pouco para a pessoa que bebe e dirige. Nós vamos criar um grupo lá para essas pessoas que vão ser tratados esses assuntos, relacionados a esse tipo de conduta, no grupo reflexivo. A questão do porte de arma, a questão do furto, enfim. Grupos então essa vai ser uma condição também do acordo. E nós podemos, mas aí não precisa constar isso no acordo, ou enfim, pode ou não constar, fazer grupos de vítimas também, para que as vítimas digamos, se empoderem, se apoiem, né, nesses grupos. Fernanda, tu diz assim, posso? Pode falar. Tu diz assim, no sentido de separá-los por afinidade em determinados assuntos, como tu diz, quando são homens, é bacana que sejam homens que recorrem num determinado crime, que falem sobre esses assuntos. No entanto, tem alguns casos, como tu diz assim, grupo de vítimas, em alguns casos em que a questão de ser vítima, eles vão estar se reunindo para conversar sobre as suas aflições, sobre as consequências do crime, nesse sentido. Não necessariamente a gente vai dividir por crime, porque pode ser homem ou mulher, né, que praticou qualquer um. No caso. Hã? Por assunto? Pode ser ou não, tudo vai depender da demanda que a gente tiver. Daqui a pouco uma cidade que tem índice altíssimo de porte de arma, consegue reunir num grupo só pessoas que praticaram porte de arma. Mas se tiver pessoas que praticaram crimes diversos, em cada encontro a gente procura trabalhar a responsabilização numa dessas áreas. Daqui a pouco, num lá a gente vai pensar sobre armas, no outro lá a gente vai pensar sobre a questão do beber e dirigir. Sim, porque aí também já serve preventivamente para todo mundo, né? Eu ia dizer, porque na realidade, sendo um grupo reflexivo, a reflexão está sobre a sua responsabilidade social e sua responsabilidade mediante aquilo que não pode ser feito, em hipótese alguma. Por exemplo, isso, tudo vai depender da demanda de cada local. Eu tenho uma colega, por exemplo, que trabalha numa promotoria que só tem delito de trânsito em Porto Alegre. Todos os expedientes dela, praticamente, cabem no acordo de não persecução penal, desde que os requisitos subjetivos lá da pessoa cometer o crime se enquadrem. Então, assim, todo mundo vai poder ir, né, para esse grupo. E aí é um tipo de reflexão mais para a questão de delito de responsabilização. Né? Isso. E aí, na questão, quantas vítimas de delitos de trânsito acabam com deformidades permanentes, com problemas, assim, permanentes, né? E o quão seria importante a gente poder lançar um olhar até de saúde mental para as vítimas, nisso aí. Mais ou menos como faz a violência doméstica. E no caso dos, então, agressores ou de quem cometeu o crime, aquela reflexão no sentido de compreender, porque às vezes eles não entendem que eles estão incorrendo num crime, né? Seja na violência doméstica, seja na violência no trânsito, por exemplo, eles acham que aquilo não é crime. Então, esse grupo reflexivo, para que as pessoas também se entendam responsáveis pela paz no trânsito, funcionaria muito bem também. Exatamente. Exatamente. A ideia é essa, é que a gente possa introduzir essas práticas no acordo de não persecução penal. E claro que o acordo, a proposta é que ele vai ser homologado numa audiência judicialmente, né? A pessoa que cometeu o crime vai estar presente com o seu advogado, e o processo só vai se extinguir depois do cumprimento, né, do acordo. Então, porque se não é cumprido, aí volta e responde o processo. Não fica por isso mesmo. Então, e analisando isso, eu vejo assim que a efetividade ela é muito maior do que se a gente simplesmente esperasse uma condenação lá no final, que seria o quê? Uma pena de multa, alguma coisa assim. E esse acordo só vai poder ser aplicado uma vez a cada 5 anos, né? Então, daqui a pouco cometeu agora, aplicou o acordo, nos próximos 5 anos não pode ser oferecido novamente, né? Senão vira uma bobeira só, né? Toda hora propondo acordo. Mas é por aí. Então, a ideia que eu trago para vocês é essa, assim, em resumo, né? Resumido. É que a gente consiga repensar a nossa prática e as nossas políticas criminais
de forma a buscar que a autocomposição venha a integrar o nosso trabalho, né, como um todo. Nosso trabalho enquanto pessoas que fazem parte dos serviços de justiça, de segurança, vocês todas e todos que estão aí, que, né, trabalham diretamente com a questão da JR, da mediação, da gente repensar a nossa forma e daqui a pouco começar a se capacitar para trabalhar essas questões também, enquanto comunidade, né, e nós enquanto poder público. Gente, eu só quero encerrar dizendo que tem 2 projetos ainda muito belos que contemplam essas questões aí, que a gente tratou, que é o projeto Vítimas, que é o projeto da nossa colega Ivana, lá em Porto Alegre, que o projeto piloto vem funcionando lá, em que ela busca dar uma atenção muito especial às vítimas de roubo. Então, ela faz todo esse acolhimento, busca em círculos de empoderamento, né, de protagonismo para essas vítimas, que as questões até de saúde mental ali não é uma terapia, mas que, enfim, tem um encaminhamento, e que as pessoas possam sair se sentindo melhor. Sem falar que as pessoas são informadas sobre o inquérito, sobre o processo, sobre todo o andamento do que vem acontecendo. E é um projeto baseado nas práticas de justiça restaurativa. E, por último, nós temos em Ijuí o projeto Sala de Diálogo, que é um projeto que já funciona há vários anos, que é trabalhando com pessoas que estão presas, homens presos por violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, tem um grupo de facilitadoras que vão até o presídio e, com uma frequência mensal, fazem a reunião com esses presos e trabalham as questões de gênero, questões de responsabilização, até para que eles repensem, né, a reinserção de novo na sociedade quando soltos, porque, enfim, né, isso vai acontecer em algum momento. Então, o que eu quero dizer, assim, eu acredito na autocomposição, desde lá antes do processo, durante o processo, na fase de condenação. Nós temos em Juí, a gente aplica até como no Sursi, lá depois da condenação, e acho que defendo como algo que vem a acrescentar, de maneira nenhuma, vem substituir o sistema, né, de justiça tradicional, mas vem para enriquecer e, quem sabe, trazer frutos positivos para que diminuam as questões de reincidência, para que as pessoas se sintam mais satisfeitas quando buscam o atendimento pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela polícia. E é isso, assim, eu sou uma otimista, acredito na humanidade e acho que a gente consegue fazer melhor do que vem fazendo. É isso, agora vamos deixar disponível para perguntas, né? Quero mandar um abração para o meu colega Claudinho, que eu estou vendo aí, que é um grande defensor lá da JR, faxinar o turno, e dizer que eu estou feliz, assim, de ter participado desse debate, e deixar aberto, debate não, né, porque eu falei sem parar esse monólogo, e deixar aberto para questionamentos. Fernanda, muito obrigada, sim, mais uma vez, nos encanta a tua fala, porque é uma fala que vem de teorias, né, de livros, enfim, de algo científico, mas o mais importante é que ela vem de alguém que acredita e que faz, e que incentiva, e que sensibiliza, e que a gente vê efeitos práticos, muito embora existam várias indagações, né, ainda, sempre aquele questionamento, não temos certezas, mas temos que sair das grades, das caixas, e fazermos algo diferente. Eu saio muito inspirada, louca para te ouvir novamente, e para verificar mais projetos. Eu gostaria, eu não estou vendo ainda perguntas, por isso vou aproveitar, eu gostaria de destacar, aqui em Santiago também, existe um projeto bem importante, Ministério Público, Poder Judiciário, também nós temos o pessoal da Prefeitura, que faz parte das diversas secretarias, o curso de Direito, e temos a professora Rosângela Montanher, que é a nossa professora,
e que estão trabalhando, cheguei a participar em alguns momentos, de salas pré-audiências com as vítimas de violência doméstica, e outro grupo também contando com profissionais da psicologia, muito embora não procuremos dar palestras, e sim ouvir, fazer diálogos, enfim, encaminhamentos. Também nós temos grupos que escutam esses homens também antes da audiência e tem dado resultado. Então, se a professora Rosângela quiser fazer uma participação, ou a professora Fabiana, e principalmente para a gente trocar projetos, né? Fiquei encantada com o projeto de Ijuí, Sala de Diálogo, que certamente tenho certeza que tu já deves estar pensando para Santo Ângelo, que é onde tu estás agora. Então, muito obrigada. Eu acho que fica para quem quiser escrever, e se a professora Rosângela ou a Prof. Fábio quiser fazer alguma consideração. Obrigada. Ok, então, já que a Prof. Rosângela, né, passou para mim essa possibilidade de nós conversarmos um pouquinho, na nossa última live, nós tivemos, então, aqui a promotora de justiça aqui de Santiago, a doutora Silvia, no qual nós conversamos a respeito deste projeto, no qual a URI tem a felicidade de integrar, que trouxe para nós esse olhar diferencial e acolhedor, porque ao mesmo tempo em que nós percebemos no diálogo com as mulheres vítimas de violência, a ideia, como nós mencionamos, começando pela sororidade, pela ideia de que somos mulheres e temos igualdades em sofrimentos independentemente da classe social ou dos seus credos, somos mulheres e temos sim algumas ideias de sermos sempre culturalmente com algumas posições já estipuladas para nós. E, ao mesmo tempo, e que foi oportunizado em que nós conversássemos também, que naquele momento com os agressores, principalmente na Lei Maria da Penha, no qual eles mencionam que eles se sentem, muitas vezes, assim, completamente isolados, porque vai ser em audiência o seu primeiro momento a ser ouvido, no primeiro momento em que ele terá a oportunidade de falar. Então, também é interessante nesse acolhimento pré-audiência, porque os agressores, naquele momento, têm a oportunidade de falarem com alguém que ainda não é do Poder Judiciário, não naquela sala, que nós sabemos que pela própria estrutura traz uma ideia realmente de que alguns estão em um patamar mais elevado que outros, sendo então uma experiência que para nós, embora muito inicial, já tem trazido frutos muito interessantes, principalmente para as nossas práticas enquanto docentes. Então, estou muito feliz em ter sido motivada aqui pela professora Rosângela, que já mencionamos, tem sempre sido a pioneira aqui na nossa universidade a trabalhar essa temática, e que ficamos muito felizes com esse casamento, que assim falo, entre essa união do Poder Judiciário, o Ministério Público, a Prefeitura, como mencionado, a área da psicologia e a URI, através, então, aqui do curso de Direito e Psicologia, tendo também a professora Michele trabalhando muitos aspectos referentes às crianças e adolescentes. Muito obrigada, Prof. Fábio. Eu vi um questionamento aqui de um aluno: em que momento entra a justiça restaurativa? Os demais são todas considerações muito positivas, parabenizando pelo trabalho, agradecendo, incentivando, algum dando os depoimentos da importância da realização deste trabalho. Em sentido de pergunta, né, formulado como pergunta, eu vi apenas uma: em que momento entra a justiça restaurativa? Passo para ti, Fernanda. No caso desse projeto do Acordo de Não Persecução Penal, a ideia é que ele entre, desde o momento do acordo, vai ter aquele acolhimento para a vítima, e a partir da conversa que a gente vai ter com ela, nós vamos escolher em qual das modalidades a gente qual das modalidades de práticas restaurativas vão ser aplicadas. Se vai ter o encontro vítima-ofensor, se ela quer ser encaminhada para o grupo de vítimas. E aí, e para o ofensor a mesma coisa, né? Quando ele for ouvido, a gente vai ver
a voluntariedade dele de participar do grupo reflexivo, né? E se ele quer se encontrar com a vítima. O momento em que acontece a prática é quando ou a gente vai utilizar o círculo, ou vai encaminhar para essa mediação, o encontro, né? Vítima e ofensor. Não, eu estou vendo aqui a pergunta se é antes ou depois da condenação. É antes, é quando vem o inquérito policial para nós. O acordo de não persecução penal é para evitar que a pessoa seja processada, não vai ter nem denúncia. É assim, ó, chega um inquérito para nós, ainda bem que eu vi a pergunta. Desculpa, eu não consigo ficar acompanhando, né, muitas falas no chat, senão me perco, mas essa eu vi agora. Quando chega um inquérito policial para nós, e não for caso de arquivamento, se a situação se enquadrar naqueles requisitos que o artigo 28A prevê, a gente vai aplicar o acordo de não persecução penal. E em aplicando, havendo a aceitação, né, por parte do autor do fato e for homologado judicialmente, e ele cumprindo, se extingue o expediente criminal e ele nem vai responder processo. Termina ali. Não vai constar como antecedente, né, criminal, no sentido de, foi condenado, porque não foi uma condenação. É mais ou menos o que acontece na transação e na suspensão condicional do processo, né? Só que são outros requisitos de uma outra forma. Tanto que ele é mais gravoso um pouco, porque ele só vai caber quando não couber transação e suspensão condicional do processo, né? Porque ele traz um maior número de condições para a pessoa cumprir. Então, é antes. É logo que chega o inquérito. Só que existe a discussão se vai ser aplicado nos processos em andamento, né? Digamos que tem lá um processo andando por furto simples e a pessoa preenche os requisitos. A gente vai aplicar ou não? Isso aí não é pacífico, tem entendimento para tudo quanto é gosto. Depois da condenação, eu não vejo, assim, sentido, né? Porque, né, já houve toda uma instrução, já teve a condenação, hoje, assim, eu posso até mudar as práticas restaurativas a gente pode fazer sempre, mas o acordo de não persecução penal eu não vejo sentido, assim, a gente fazer depois de uma condenação. Hoje, esse é o meu entendimento, como é algo muito novo, pode ser que mude. Mas as práticas restaurativas, sim, até depois da condenação, pode ser a qualquer momento. Pode ser na fase policial, pode ser na fase de processo, pode ser na fase de execução, tanto que é feito esse trabalho no presídio, né? E tem vários modelos de projetos, e a gente já acompanhou alguns, do pessoal trabalhando com os presos que vão fazer a progressão de regime, que vão sair do fechado para o semiaberto, trabalhando toda a questão de reaproximação dos apenados das famílias, toda a questão de reinserção deles por meio das práticas restaurativas. Então, as práticas, né, podem ser aplicadas a qualquer momento, mas o acordo, não. Uma coisa são as práticas, outra é o acordo, né? A gente vai aproveitar o acordo para incluir as práticas, mas elas podem acontecer, na verdade, no ambiente escolar, elas podem acontecer em qualquer lugar, né? Não só no processo criminal, processo civil, enfim. Os processos cíveis, a gente tem exemplos, assim, nas varas de família, muito utilizados nos processos de guarda, de regulamentação de visitas, enfim. Muito bem, mais algum questionamento? Agora o público vai baixando, porque alguns estão se dirigindo para salas de aula virtuais, que às 7 horas começam as aulas. Mas ficamos à disposição. Alguma consideração? Olha, eu nem vou ler, porque são vários os elogios, os agradecimentos, o quanto foi enriquecedora essa live, Fernanda. Que bacana. Eu gostei muito de ter vindo também. Estou vendo aqui a Vera, que participa conosco, estou vendo tanta gente, assim, que é parceira de ideal, sabe, de sonho mesmo, e está sempre junto,
ali a Ângela, para acreditando, né, mesmo na proposta, na ideia, e acreditando que pode ser mais do que uma ideia, né, pode ser algo concreto e a gente buscar frutos muito positivos disso tudo. Esse projeto de vocês na violência doméstica é muito legal. Vou aproveitar enquanto ninguém está fazendo pergunta. A gente tem o Sala de Espera em Ijuí, que é também como esse, do grupo, né, de profissionais de psicologia, serviço social e jurídico, faz esse atendimento, como é, psicossócio-jurídico, né, tanto dos ofensores quanto das vítimas antes das audiências. Eu acho muito, muito legal esse tipo de projeto. E ele funciona em parcerias, né? Aliás, como todo projeto, né, é difícil a gente trabalhar sozinho, né? Sim, parcerias é... A professora Rosângela chegou a escrever ali que só parou, agora começariam os grupos reflexivos, e aí entrariam vários eixos, nós trabalharíamos também a violência doméstica que se dá com as crianças e adolescentes, e, enfim, teriam várias reflexões para serem feitas, mas infelizmente com a pandemia, sem a presencialidade, imaginando que essas pessoas já têm dificuldade, às vezes, a aderir aos projetos, né, imagina se tivesse que usar tecnologias, e há toda uma questão de um menor empoderamento, a trave tecnológica, então não dá para se exigir isso. Então, estamos ávidos, né, também que a pandemia passe, para que tenhamos essas possibilidades. Santiago também teve a oportunidade, estou engatando aqui, porque acho que ainda não tem perguntas, né? Nós tivemos a oportunidade do Tribunal de Justiça conceder o curso também para a JR, eu estou bem feliz que fui contemplada para ser facilitadora. Então, estou muito na expectativa desse curso. Por hora, eu descobri um na internet bem interessante em comunicação não violenta, para a gente cada vez mais aprender e tentar aplicar, né? As sementes aí, JR, comunicação não violenta, e transformar um pouquinho o mundo do direito em algo mais fértil, em práticas menos beligerantes, e situações que às vezes nas nossas formações nós não tivemos oportunidade, e que bom que essa nossa meninada está tendo essa oportunidade hoje, né? De ouvir lives como essa, que eu me lembro, Fernanda, aqui só para no túnel do tempo, que a Constituição Federal era de 88 e nós tínhamos aula de Direito Civil em 93, 94, que ainda não contemplava situações já previstas na Constituição Federal, né? Então, eu acho que estamos à frente quando a gente tem a possibilidade de ter outras formas de conversa com os nossos acadêmicos, né? E de aprendizagem, de trocas. Vamos ver, Fernanda, qual a sua opinião sobre os círculos virtuais? Pois é, eu vi agora 2 comentários que eu queria fazer. Um sobre o da Mônica, que a Mônica diz que as práticas restaurativas, lembrando que vem como atuar na forma preventiva também, né? É bem isso. Tanto na questão na educação, né, nas escolas, como em qualquer outro ambiente, se a gente consegue utilizar as práticas restaurativas, algumas vezes até como ferramenta, né, a gente consegue atuar de uma forma preventiva aos conflitos, né? Nas escolas é onde eu vejo, assim, a atuação mais clara, né, dessa questão da preventiva. Quanto aos círculos virtuais, pois é, eu na verdade, eu não participei de nenhum ainda, porque eu não senti vontade de participar dos círculos virtuais. Eu tenho a ideia de que, e depois que tu fizeres o curso, tu vai perceber, Michele, que é tão vivencial, que é tão, envolve tanto sentimento ali, e daqui a pouco uma ou outra das pessoas se emociona e os outros acolhem, e tem todo o cuidado que os facilitadores precisam ter, né, com os participantes do círculo,
que eu, assim, eu não senti muita vontade de participar. Mas o que eu não tenho uma opinião formada, se é bom ou se é ruim, até porque eu não participei, né? Então eu não sei. Mas eu acho que se puder escolher, né, quando passar a pandemia, escolheria sempre o presencial. Se as coisas evoluírem, né, de uma forma que para algum tipo de proposta a gente possa usar o virtual, eu não vejo problema. Mas acho que não para situações delicadas, que a gente pense assim que vá trazer muita demanda emocional ali. Porque senão acho que fica ruim, porque a pessoa, na verdade, vai estar sozinha lá, né, do outro lado da tela, cada um sozinho no seu espaço. Né, e depois, não sei. Talvez a minha resistência, né, por só ter feito presencial até agora, né, mas dependendo, se tu utilizar, por exemplo, a prática do círculo para uma reunião, não vejo problema, né? Não, como uma ferramenta, não vejo nenhum problema. Agora, para trabalhar questões mais delicadas, assim, por exemplo, uma violência doméstica, né? Trabalhar a vítima ofensor é difícil. Eu conversei esses dias com um psicólogo que trabalha muito, 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 até foi o Paulo Moratelli que nos fez a formação na área da violência doméstica e JR lá em Juí. E aconteceu, ele estava falando exatamente sobre círculos virtuais e disse o quanto a pessoa tem que ser bem preparada, né, para trabalhar nos círculos. E eles estavam trabalhando e daqui a pouco uma das pessoas relatou que estava para se suicidar. Estava assim com uma ideação suicida muito forte. E aí, o que tu faz, né, numa situação dessas? A sorte, isso ele contou, né, publicamente numa live, então por isso até que eu tô comentando, não identificou, obviamente, né, a pessoa. Mas ele disse que a sorte é que ele é psicólogo e que a pessoa morava na mesma cidade que ele. O que ele fez mesmo, pandemia, não pandemia, ele saiu do lugar onde estava, assim que terminou, e foi até a pessoa. E aí conseguiu contato com familiares e tal, porque em princípio eles nem se conheciam, né? Porque eram círculos que ele estava fazendo com a equipe dele de apoio às pessoas lá no início, né, da pandemia, as pessoas estavam, para muitas pessoas que moram sozinhas, que estavam com dificuldade dessa questão de ficarem sozinhas e por todas as pressões e angústias do momento. E aí ele se deparou com isso. E como é que a gente vai lidar com uma situação dessas, né? Se tu não tem um preparo, não precisa ser psicólogo, mas enfim, no mínimo, preparo para o círculo, né? Para trabalhar o círculo e acessar alguma maneira de ajudar. Então, isso aí a gente... Eu não sou contra a virtualidade, mas acho que a gente tem que ir com calma e tem que ser feito por pessoas bem qualificadas. Mais alguém? Então, Prof. Fábio, quer fazer um encerramento, agradecimento, Prof? Pode ser, então, Prof. Michele, eu vou agradecer mais uma vez, então, a Fernanda pela tua fala maravilhosa, né, os elogios aqui de todos, já fala por si, mas eu preciso agradecer a tua disponibilidade e agradecer também a Prof. Michele pelo convite, sugestão à Fernanda, que tem trazido sempre esse olhar muito de afeto, tem sido semanas de live, no momento em que estamos tão afastados, mas eu posso dizer que através dessas lives nós temos nos aproximado muito com assuntos que trazem um a mais, que é este contato, que é visual, mas ao mesmo tempo sentimos os nossos corações abraçados, com uma fé de que vai melhorar, de que novas possibilidades estão vindo, e isso nos deixa muito motivados. E motivados também, e agradecendo aqui a participação de todos os teus amigos também, Fernanda, e pessoas que acreditam no teu trabalho, porque quando você lidera e quando você acredita numa ideia, e tu conseguiu fazer que teus amigos acreditassem e estivessem aqui contigo, participando, lutando dia a dia, a gente percebe que essas
atitudes, elas se multiplicam. E é isso que move o mundo, né? Quando uma pessoa acredita e consegue transmitir a sua verdade, muitos outros embarcam contigo. Eu agradeço mais uma vez a todos os professores e professoras do Colegiado de Direito, dos outros cursos aqui, nossos egressos do curso de Direito, que têm sempre participado aqui conosco. Agradeço também aos nossos técnicos aqui, representados pela Vanessa nesse momento, participando conosco. Enfim, as lives, né, eu estou brincando com os colegas, que antigamente, isso, né, para quem tem mais de 30, quarta-feira era dia do sofá, hoje é dia de live aqui no curso de Direito. Então, fica o convite para vocês, viu? Quem tem mais de 30 entendeu, né? Então, fica aí para vocês esse convite sempre, Fernanda, né, para as nossas lives, a todos os teus colegas, são assuntos diversos que nós precisamos conversar. Mais uma vez, muita gratidão, tá? E este espaço, ele é coletivo, as lives, elas prezam pela informalidade para que nós possamos, sim, estar sempre juntos. O curso de Direito agradece imensamente. Fábio, Michele, todo mundo que se fez presente, inclusive os que tiveram que sair. Eu agradeço, assim, do fundo do coração, essa oportunidade de sair um pouco dessa clausura aqui também e poder me sentir viva junto com vocês e me sentir esperançosa. Essa oportunidade, ela serviu muito para isso, assim. Revendo o rostinho da Michele, das outras pessoas que eu conheço, agora de vocês que a gente já começa a se aproximar também, isso lembra que a gente está vivo e que tem um trabalho muito bonito e muito grande a ser feito, em que pese difícil, mas que a gente se une e tendo um sentido e um propósito, a gente alcança, né, o que pelo menos avança no propósito. Eu agradeço muito, estou à disposição de vocês. Obrigada por me fazer sentir viva e me proporcionar usar o meu batom que eu comprei antes da quarentena e não tinha usado ainda. Adorei essa. Sim, é só de pijama e abrigo. Sem perder a ternura jamais, né? Exatamente, a formosura jamais. Um beijão para todos e até a próxima. Tchau, Gris, prazer. Prazer, um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até agora, já são cerca de 6.000